Bom, chegamos então na nossa sexta aula, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9, então, a partir do verso 1. Ora, e presta atenção na leitura, que vai ter uma pegadinha aí. Presta atenção na leitura, que vai ter uma pegadinha. Vamos ver quem descobre qual que é a pegadinha aqui. É minha, não, pegadinha do texto, tá? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o primeiro livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios,
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Muito bem, como eu tenho feito, algumas questões preliminares que são típicas da nossa leitura quando a gente entra no texto, várias coisas aparentemente não fazem sentido, várias dúvidas surgem, né? Então a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que te chama a atenção na descrição apresentada do tabernáculo? Essa é a pegadinha. E aí? Nada? O que chama a atenção? Não, tinha o primeiro véu na entrada, né? Uma tenda com 2 véus. Tinha o primeiro véu na entrada, tinha o segundo véu separando o Santo dos Santos do lugar santo. Então, o tabernáculo, vista de cima, tinha um véu na entrada, normal, entrava-se aqui, e aqui tinha outro véu. Aqui era o lugar santo, e aqui era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Então, o segundo véu é esse. Esse é o segundo véu. Daqui para lá, só o sumo sacerdote. Ninguém percebeu nada diferente aí? Não? Não, gente? Não, gente? O que tinha aqui no lugar santo? Quais eram os utensílios? Candelabro aqui. Aqui era leste. Aqui era oeste. Aqui era norte. Aqui era o sul. Ao sul estava o candelabro. Desse lado aqui, o que tinha? A mesa. Em cima da mesa, os pães da preposição, os pães da presença de Deus, etc. O que tinha aqui diante do véu? Mostrei na aula passada. O que é bem isso? Vamos lá, deixa a pulga atrás da orelha, já volto nela. Por que o Espírito Santo dá a entender que o caminho ao santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido? Que parábola é esta para aquela época? A presente época era a época em que a epístola foi escrita, né? O que significa que Jesus veio como sumo sacerdote de bens já realizados. Pelo menos na minha versão aqui. Alguém tem outra versão? Aí você compara aí com a versão que eu li. Vi a revista e corrigida, ao meio da revista e corrigida.
Que santuário é este, não feito por mãos, que Jesus entrou? Cadê ele? Qual é a diferença entre a propiciação, a palavrinha que apareceu lá em 2,17, e a redenção, aqui de 9,12, e a remissão, de 9,22? Aqui não tem moleza, não, gente. Aqui é só bucha. Então, vamos lá. Aula passada, recapitulação, né? Esse era o tabernáculo. Ora, o tabernáculo é referenciado no Antigo Testamento como tenda da congregação, ora como tabernáculo. São termos intercambiáveis, né? Embora a tenda da congregação se referisse à cobertura, aquele lugar sagrado, e o tabernáculo se referisse ao lugar sagrado propriamente dito, no Antigo Testamento aparece a referência a esse ambiente como tenda da congregação ou como tabernáculo, né? Então tinha esse átrio. Fora do tabernáculo a gente tinha aqui o altar do holocausto, onde se tacava fogo, né? Por motivos óbvios ele está fora, né? Você tacar fogo no lugar dentro do... Né? Imagina um boi queimando aqui, né? O tamanho da labareda, né? Então estava fora. Aqui era a bacia da purificação, que o sacerdote precisava se higienizar antes de adentrar para aquele lugar sagrado, né? E lá no lugar sagrado, tabernáculo, templo da congregação, lembra da aula passada? No Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o que tinha ali dentro? A Arca da Aliança, uma caixa, uma urna, dentro da urna as tábuas da lei, né? Que mais? Uma porção de maná, que mais? O bordão do Arão, a vara do Arão que floresceu, né? Estava guardadinha lá. Em cima da arca tinha o quê? Uma bandeja de ouro que era o parecendo a escolinha do professor Raimundo aqui, né? Era o problema, né? Era o propiciatório, né? Onde o sangue, o dia da expiação, uma vez por ano, era ali que o sangue era colocado, um ritual que o sacerdote fazia ali, e havia 2 querubins de ouro olhando para o propiciatório, representando Deus, enxergando que houve derramamento de sangue, portanto a propiciação poderia ser realizada. Separando aqui o Santo dos Santos do lugar santo, tinha o segundo véu. O primeiro véu está lá na entrada, né? O segundo véu. E em frente ao segundo véu, o que tinha aqui? Um altar do incenso. Aonde que o autor de Hebreus fala que o altar do incenso está localizado? Hã? Opa, Espírito Santo se equivocou. Certo? Acabou a aula, pega suas coisas, vamos embora, porque a Bíblia não é confiável. Então, aparentemente, tem essa discrepância no texto. O autor afirma que ao Santo dos Santos pertencia o altar do incenso. Quando, na verdade, na descrição que a gente vê no Antigo Testamento, o altar de incenso é um dos utensílios que está fora do lugar santíssimo, porque tinha rituais diários que aconteciam aqui, junto com a mesa que ficava aqui e o candelabro que ficava ali. Então essa é a aparente discrepância, né? Enquanto no Santo dos Santos só se tinha a arca e o propiciatório, no lugar santo a gente tinha lá então a mesa dos pães da proposição, 12 pães aqui, um para cada tribo, né? O altar do incenso e o candelabro que iluminava o lugar. Então, o autor aparentemente coloca no verso 4 o altar do incenso e a arca da aliança no mesmo ambiente, no Santo dos Santos. Certo? Perceberam a aparente discrepância? Em Êxodo 30, a gente lê que
Farás também um altar para queimar nele incenso, de madeira de acácia, terá medidas, etc. Para 2 argolas. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará e será incenso contínuo perante o Senhor. Então, se havia um ritual diário no altar do incenso, o altar do incenso não poderia estar num ambiente que era visitado anualmente. Tá? Então, o altar do incenso estava fora do Santo dos Santos. Então, a pergunta que fica aqui é: temos aqui uma contradição da Bíblia? Será que o autor de Hebreus estava mal informado? Segundo segundo Martinho Lutero, né, os protagonistas da Reforma, nem a Epístola de Tiago, nem a Epístola aos Hebreus valiam nada, né? Ele achava que tinha erros, tinha contradições, etc. Será que o Lutero está certo? Ou, como alguns autores afirmam, será que o altar do incenso era levado para dentro do Santo dos Santos, no dia da expiação? Será que se arrastava ele lá para dentro? Então vamos lá. O altar de incenso, embora ficasse fora do véu, ficasse no lugar santo e não no lugar santíssimo, ficava no Santo dos Santos, ele era utilizado no dia da expiação anual. Então, se você ver ali em Êxodo 30:10, é dito o seguinte: uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar. O altar tinha 4 chifres, né? Com o sangue da oferta pelo pecado, uma vez por ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, Santíssimo Senhor. Então, alguns comentaristas falam: bom, se uma vez por ano ele era usado no dia da expiação, então ele, entre aspas, pertencia ao Santíssimo Lugar, que era o lugar da expiação. Essa é uma explicação muito encontrada nos comentaristas, né? Entretanto, você vai lá para Levítico 16, que fala o seguinte: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si, por sua casa, emulará o novilho, piriri poró. Tomará também de sobre o altar, não sabia que você deve ver isso, tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Tá? Então, uma outra coisa que é digna de nota: não existe no texto de Hebreus a palavra altar do incenso. Isso é uma tradução viciada. Quando ela foi traduzida, eu já achava que era o altar de incenso, que pertencia ao santo lugar. Então, se você tem aí a Bíblia com recurso de Strong, né, indexa as palavras do grego, pode procurar aí no texto de Hebreus que não existe a palavra altar. O autor de Hebreus não está se referindo ao altar de incenso, mas ele está se referindo ao incensário de ouro que ficava sobre o altar e que no dia da expiação entrava para dentro do véu. A revista corrigida marca um gol de placa aqui. Ela fala o seguinte: depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto. De fato, no dia da expiação, o incensário de ouro era levado para dentro do lugar santíssimo, para junto da arca do concerto. Então, esse incensário que ficava sobre o altar de incenso é que era levado para dentro do véu, e é o que pertencia ao Santo dos Santos no dia da expiação.
Tá? E o autor, na descrição que ele faz aí, ele omite o altar do incenso. E ele explica por que no verso 9 e 5, né? Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Tinha vários utensílios. Em cima da mesa dos pães da proposição tinha utensílio, né? No altar do incenso tinha um incensário, tinha outros. Então eu não vou falar pormenorizadamente agora. Então a omissão do altar do incenso é porque ele não está entrando em detalhes. Mas a referência que ele faz não é ao altar do incenso, mas ao incensário. Tá? Então essa era uma representação do que acontecia ali, né? O altar do incenso era isso. O incenso era queimado num incensário que ficava sobre o altar, era uma peça móvel. E conforme Levítico 16, essa peça móvel era levada lá para dentro do véu. Então ela pertencia, no dia da expiação, ao lugar santíssimo. Tá? Então trata-se de um erro de tradução. As Bíblias têm suas traduções, as traduções são imperfeitas. Infelizmente, os tradutores interpretaram as palavras incensário de ouro como se fosse o altar do incenso. Então, versões erradas. Pode riscar isso a Bíblia e corrigir. Né? Almeida Revista Atualizada, foi a que eu li, da Sociedade Bíblica do Brasil. A Nova Almeida Atualizada, que é essa própria versão, uma linguagem mais contemporânea, também da Sociedade Bíblica do Brasil, também está errada. A tradução brasileira, também da Sociedade Bíblica do Brasil, todas elas trazem altar do incenso e não incensário. A Nova Versão Internacional, da Sociedade Bíblica Internacional, todas elas são erradas. A Nova Versão Transformadora, da editora Mundo Cristão. Versões corretas em português. Aqui, eu comparei aqui a Revista Corrigida, é um incensário de ouro e não um altar do incenso, simplesmente porque no texto não consta a palavra altar. Então a Revista Corrigida marca um gol de placa, a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Trinitária do Brasil, também marca um gol de placa, certa, faz referência ao incensário de ouro. A Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, então todos esses tradutores traduziram corretamente, os outros se equivocaram. Versões em inglês, a King James está correta, fala do incensário. Tem outras versões em inglês, mas não interessa para a gente. Tem várias versões em inglês que estão corretas e várias versões em inglês que igualmente estão erradas. Então é uma tradução, não tem altar no texto. Está falando do incensário de ouro e não do altar de incenso. Tá bom? Então somente os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo. Essa primeira câmara aqui, né? Passado o primeiro véu, os sacerdotes tinham acesso a esse ambiente. Os diversos sacerdotes tinham acesso a esse ambiente. Eles realizavam algumas tarefas contínuas, né? Como, por exemplo, a troca dos 12 pães da proposição, ou também chamado pães da presença, né? Que ficavam em cima da mesa. Semanalmente eles faziam isso. Eles queimavam incenso no incensário de ouro que ficava sobre o altar. Faziam isso 2 vezes por dia. Eles mantinham o candelabro aceso, né, que o candelabro iluminava aquele lugar, né, que você fechava esse véu, já não entrava luz nenhuma, né? O sacerdote ia ficar no escuro, né? A função principal do candelabro era trazer luz para aquele lugar e ao mesmo tempo simbolizava a luz do Senhor, né? A glória do Senhor e a sua santidade. E o sumo sacerdote somente tinha acesso ao Santo dos Santos, né? Aquela câmara mais íntima, depois do segundo véu, ou também chamado de lugar santíssimo, onde estavam a arca, o propiciatório, e no dia da expiação, o incensário de ouro, que era levado ali para dentro. E ele era levado ali para dentro. Levítico 16. Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre
o propiciatório. Então, uma vez por ano só, se entrasse fora desse período, ele poderia morrer, né? Então, isso acontecia no dia 10 desse mês do calendário judaico, né, que se chama Itanim, que corresponde a setembro, outubro do nosso calendário. E essa variação acontece porque o calendário hebraico é um calendário lunar, e o nosso calendário é o calendário solar, e a Lua não está sincronizada. Os movimentos da Lua em torno da Terra não estão sincronizados com o movimento da Terra em torno do Sol, né? Então por isso que os calendários têm essa diferença. E o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia sacrifício pelo próprio pecado e pelo pecado do povo. Isso é o que acontecia no dia da expiação, né? Então, nos versos 8 a 10, a gente vê que o Espírito Santo descreve o sacerdócio terreno como uma parábola para a época presente, ou seja, era uma ilustração do que de fato se consumaria no Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer, né? Aqueles rituais, aqueles símbolos, aquelas vestimentas, aqueles sacrifícios, eles eram parábolas, eles eram ilustrações de uma realidade que seria plenamente consumada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí o acesso ao Santo dos Santos era proibido enquanto o tabernáculo estava em uso. Por quê? Porque enquanto esse tabernáculo estava edificado, no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Depois que Jesus consumou a sua obra, sucateou esse tabernáculo, aí o caminho ao Santo dos Santos, né, em linguagem figurada, ficou aberto para todos nós. A gente vai ver isso no capítulo 10, né? Para entrar ali com intrepidez. Então, o acesso à presença mais santíssima do Senhor foi garantido por Cristo, porque Ele purificou nossos pecados, de fato. Deus tolerava aquele sumo sacerdote uma vez por ano ali, apesar dos pecados dele, né? E aquele sangue, aqueles rituais, nunca removeram pecados. Eram elementos didáticos, preparatórios, que apontavam para aquilo que o Senhor Jesus Cristo de fato viria consumar, né? Então é dito aqui no texto que aquelas ofertas e sacrifícios, eles eram ineficazes para produzir transformações nas pessoas. E esta afirmação, ela se repete ao longo de toda a epístola, né? Isso está no capítulo 7, verso 19, capítulo 8, verso 5, 8, 7, 8, 13, 10, 1. Então ele está batendo nessa tecla. Os ritos do passado foram símbolos, eles não foram eficazes, eles não purificaram ninguém. É só o Senhor Jesus Cristo que consumou de fato a propiciação, redenção, remissão. E a gente vai ver o que significam esses termos que são usados em várias partes aí tanto da epístola quanto da Bíblia, né? Ele chama de ordenanças da carne, comidas, bebidas, cerimônia de purificação, vigentes somente até a sua revogação pelo Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio como sumo sacerdote, trazendo no presente novos benefícios. Então, isso também é um outro problema de tradução, né? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Não, mas isso está escrito. Está escrito que ele veio como sacerdote trazendo novos benefícios, novas bênçãos, e bênçãos eternas, bênçãos definitivas. Então Jesus ministrou em um tabernáculo celestial, obviamente uma figura de linguagem, né, gente? Não tem uma tenda no céu, né? É uma figura de linguagem. Ele ministrou na presença de Deus, que era simbolizada por essa tenda aqui. E seu sacrifício, conforme o verso 12, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele foi único e definitivo, ao contrário dos sacrifícios anuais e dos sacrifícios rotineiros, que tinham que se repetir, justamente porque eram ineficazes. Justamente porque eram ineficazes. Então ele obteve
eterna redenção. Em várias Bíblias digitais tem um recurso muito interessante, vale investimento se você não tem, de comprar uma Bíblia que tem isso, que tem esse recurso aqui que chama-se Strongs. Strongs é um camarada que indexou a Bíblia. Ele deu um número único para cada palavra. Tá? Então, se você pesquisa, por exemplo, essa palavra redenção, no material do Strongs, tem esse número aqui, 3085. Se você pesquisar em Bíblias que são indexadas pelo Strongs, você vai ver todos os versículos que aparecem a palavra redenção. É diferente de você pesquisar redenção em português. E o tradutor pode ter escolhido a redenção como uma palavra que era diferente da palavra do grego, que significa esse livramento da penalidade do pecado. Isso significa a redenção. Então, outros benefícios, segundo o verso 11, que o sangue de Jesus nos trouxe, que são ensinados na Bíblia. Hebreus 9:22, remissão. É outra palavrinha grega, né? No Strong's ele está lá, número 859, que significa literalmente livramento da escravidão ou prisão. Então, são termos diferentes que evocam aspectos diferentes da obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos livrou da penalidade do pecado e também nos livrou da escravidão ao pecado. Então, não somos mais escravos do pecado. Nós não só estamos livres de sermos punidos pelos nossos pecados, nós somos libertos da escravidão que o pecado traz para a humanidade. Isso Cristo viabilizou para todos nós. Então, não pecar para aqueles que estão em Cristo é uma possibilidade. Você vê lá, 1 João, essas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Vocês não são mais escravos do pecado. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse é o tamanho da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, remissão, uma outra palavra. Redenção, que também foi a palavra escolhida na versão revista e atualizada para Efésios 1:7. Efésios 1:7 fala o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então Paulo traz no mesmo texto duas palavras que evocam duas virtudes do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um detalhe interessante que difere a palavra, o que difere a palavra 629 da palavra 859. Aqui é livramento da escravidão ou prisão, aqui é libertação mediante o pagamento do resgate. Havia um preço a ser pago. A morte. Jesus pagou esse preço. Então, as palavras vão trazendo virtudes, valores, características diferenciadas do que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós naquela cruz, né? Outra palavra, perdão dos pecados, que está lá em 1 João 2,12, por exemplo, né? Ele é filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Então, perdão significa deixar ir, abandonar, deixar para lá. Agora, repare que o deixar para lá não é uma anistia. Deus deixa para lá porque houve o pagamento da punição. Deus deixa para lá porque foi quitado, foi pago. O preço foi pago. Deus não perdoa por anistia. Anistia é injusta. Deus perdoa porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço. A condenação, a pena de morte foi paga pelo Senhor Jesus. Por isso que Deus deixa para lá nossos pecados. Porque Ele nos julga mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos absolve das nossas culpas, porque elas foram pagas pela morte do Senhor Jesus Cristo.
Em Hebreus 2,17, 1 João 2,2, Lucas 18,13, tem outra palavrinha que é traduzida, ora ela aparece como um verbo, ora ela aparece como um substantivo, mas é o conceito de propiciação. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Isso é uma outra virtude do sangue do Senhor Jesus Cristo. Literalmente, a propiciação significa aplacamento ou tranquilização. Deus é propiciado. A ira de Deus é aplacada. Aliás, isso é uma coisa que é importante a gente bater sempre nessa tecla, porque esse conceito está diabolicamente sendo suprimido da igreja evangélica brasileira. Do que nós somos salvos? Nós somos salvos da ira de Deus. Você não é salvo do diabo, você não é salvo de você mesmo, você é salvo da ira de Deus. Essa ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:2. É disso que alguém precisa ser salvo. Da ira de Deus, da inevitável ira de Deus, que é a resposta da justiça de Deus ao pecador que violenta, que viola os seus mandamentos. É disso que alguém é salvo. Esse discurso, essa verdade, ela está simplesmente desaparecendo aos poucos. Jesus é aplaudido, a cruz é aplaudida, a salvação. A salvação do quê? Você é salvo da ira merecida de Deus, que vai ser derramada sobre todo aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quem não creu no Senhor Jesus, quem não creu que seus pecados foram pagos na cruz, a propiciação não se consumou para essa pessoa. Embora o Senhor Jesus Cristo seja a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, a consumação da propiciação, ou seja, o aplacamento, a tranquilização da ira de Deus, ela só ocorre, só se torna eficaz pela fé. Quem crê que seus pecados foram punidos na cruz, desfruta da propiciação. Quem não crê que seus pecados foram punidos na cruz, vai oportunamente enfrentar o quê? A ira, o juízo, a punição de Deus. No Antigo Testamento, essa palavra, obviamente, não é em grego, né? Em hebraico, aparece em Gênesis 6,14. Olha que interessante que está escrito em Gênesis 6,14. E quem descobriu o que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui, vai ganhar um beijo do Bruno. Melhor não descobrir, né? Olha só, Gênesis 6,14. Essa palavra aqui, ó. Propiciação, o hebraico, 37:22. Faz uma arca de tábua de cipreste, e nela farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Acha a propiciação nesse texto no intervalo, depois a gente volta para dizer onde é que ela está aí. Tá, vamos fazer uma pausa para o intervalo e a gente volta com a explicação aí. Acha a propiciação em Gênesis 6,14. Faz uma arca de tábua de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Vamos para o intervalo. Vamos lá, gente? Então, a palavra hebraica, que no Antigo Testamento você ora vai ver traduzida como expiação, ora vai ver traduzida como propiciação, é a mesma palavra usada aqui em Gênesis 6,14 para descrever
a calafetação da arca. Então, assim como a madeira da arca foi calafetada com betume, foi encoberta com betume, a mesma palavra é usada em relação ao pecado. Nosso pecado, ele é encoberto. Então, o pecado, ele é encoberto, ele é expiado. E quando o pecado ele é encoberto, ele é expiado, Deus é aplacado, a ira de Deus é contida. Então, a mesma palavra, do ponto de vista do pecado, expiação, o pecado é encoberto. Do ponto de vista de Deus, propiciação. O Deus irado é aplacado e se torna propício. Tá bom? Importante conhecer a origem dos termos, né? Até para não haver confusão conceitual entre eles. Cada termo traz um vislumbre distinto da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. Livramento de penalidade, livramento da escravidão ou prisão, libertação mediante pagamento, perdão, deixar ir, abandonar, deixar para lá, não por anistia, mas por quitação, propiciação, que é o aplacamento da ira, e expiação, que é o pecado encoberto. Assim como a arca foi encoberta por betume, calafetada, o pecado é encoberto. Antes que o pecado é encoberto, Deus é propício. O Deus irado se torna um Deus propício, favorável, abençoador e assim por diante. Dúvidas? Depois vocês leem os textos com calma. Vamos lá. Versos 13 e 14. Se o sangue de animais produzia algum efeito, esse é o argumento do autor, imagina o que o sangue de Cristo significa. Então ele está literalmente diminuindo a antiga aliança, exaltando a nova aliança, diminuindo o valor que era dado àqueles ritos simbólicos, não eficazes, provisórios, temporários, e exaltando aquilo que o Senhor Jesus Cristo viria a fazer de maneira perfeita, única. Purificação da nossa consciência dos atos que levam à morte, ou de obras mortas, né? Consciência limpa, nós podemos ter a consciência limpa, porque de fato nossos pecados foram perdoados. E infelizmente tem muito cristão que ainda luta com culpa. Não é incomum em gabinete pastoral pessoas lutando com a culpa. Toda culpa deveria ser abandonada, porque o Senhor Jesus Cristo recebeu a punição e compartilha com nós que cremos os benefícios da sua conquista. Dentre eles é a libertação da culpa. Você está perdoado. Não fica voltando para isso. Deus te perdoou. Resultado, aptidão para servir o Deus vivo, em oposição, aqui em contraste com as obras mortas, né? O privilégio somente dos sacerdotes, que eram só um privilégio dos sacerdotes da antiga aliança, se torna um privilégio de todos nós que nos tornamos, como é que Pedro se refere a nós? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então nós nos tornamos sacerdotes, todos nós. Também herdeiros, né? Mas no que diz respeito a ministrar ao Senhor, que era uma coisa exclusiva do clero, isso foi abolido. Não tem mais clero e povão. Todos somos sacerdotes, todos ministramos, todos servimos a Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Embora os pecados da antiga aliança nunca tiveram, de fato, sido liquidados, né? Eles foram somente tolerados. Deus fala isso com muita clareza ali em Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue propiciação, né? O sangue que propicia, que aplaca a ira de Deus, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados nunca foram punidos, eles ficaram impunes. Aquele sangue de animais nunca de fato
purificaram pecados. Então, o Senhor Jesus que veio fazer a propiciação real, definitiva. O Senhor Jesus realmente, com o seu sangue, encobre o nosso pecado, encobriu o nosso pecado definitivamente, e pela fé nós desfrutamos disso, e por conta deste ato de encobrir os pecados, é que Deus se torna um Deus propício, Deus abençoador para todos nós. Do 18 a 23, o argumento é o seguinte: se na antiga aliança o sangue imperfeito tinha um caráter purificador figurativo, na nova aliança em Cristo, seu sangue perfeito purifica de fato e em definitivo. Esse é o argumento dos versos 18 ao 23. E dos versos 24 ao 26, o argumento é o seguinte: o sacrifício de Jesus, mediante o seu próprio sangue, sendo perfeito, foi único, uma vez só, em contraste com os sacrifícios contínuos, imperfeitos, anteriores, que eram ineficazes. E por isso, justamente porque eram ineficazes, que precisavam ficar sendo repetidos. E dos versos 27 ao 28, o argumento é o seguinte: assim como os homens morrem uma só vez e aguardam o juízo, então Allan Kardec erra justamente nesse versículo da Bíblia, né? Não tem reencarnação, é uma morte e juízo. Não tem esse papo de Allan Kardec, os hindus, enfim, né? Morreu, aguarda o juízo. Assim como os homens morrem uma vez e aguardam o juízo, Jesus Cristo morreu uma só vez e livrará do juízo os que aguardam a sua segunda vinda, cujos pecados foram tirados, ou seja, tomados para Ele próprio, levados, carregados por Ele. Assim, gente, encerrando o capítulo 9, essa afirmação que eu proponho como síntese do que nós vimos até aqui. Todo judeu, desde aquela época até a consumação dos séculos, tem a obrigação, conforme o mandamento de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido, reconhecê-lo como Rei, Senhor e Salvador, abandonar o judaísmo da antiga aliança que foi invalidado, descontinuado, sucateado, assim que Jesus Cristo consumou a sua magnífica obra como sacerdote e sacrifício perfeitos e definitivos, conforme o eterno e imutável plano de Deus. Essa era a agenda do autor de Hebreus. Os judeus dos dias de hoje deveriam dobrar seus joelhos ao Senhor Jesus Cristo. Em alguma aula passada eu mostrei um vídeo de algumas entrevistas com judeus, né, que eram perguntados: quem é Jesus para você? Vocês viam ter as respostas. Né? Teve uma lá que disse: não é nada para mim. Alguns diziam: não, foi um bom homem. Alguns diziam: ele é o Deus dos cristãos. Mas todo judeu deveria reconhecê-lo como Messias. Eu vou mostrar um vídeo agora da consumação da obediência a isso que eu estou afirmando aqui. Um vídeo bem interessante. Preste atenção nele. I want to tell you a story. Judeus, hein, todos. I used to believe that Jesus was a Catholic God, God of the Gentiles. I imagined that Jesus was Italian. The New Testament was one of those books that I saw nuns reading on the subway. I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. I'm reading a story written by Jews about Jewish people. One thing you don't do is you don't talk about Jesus. I'm gonna get ostracized. They're gonna think I'm crazy. And are you out of your mind? You're not Jewish anymore. Absolutely not. Do not look into this. You are a traitor to your people. Jesus was the Messiah. He wants relationship. He wants fellowship. Believing in Jesus is the most Jewish thing I can do. I mean, to have a close relationship with God, the truth is worth it. Life with Yeshua would be worth it. I've been involved in Jewish outreach for over 30 years. This new form of evangelism,
that One for Israel so effectively uses is really revolutionary in 2,000 years. The ministry of One for Israel is an extremely valuable one in effectively communicating to the world that Jesus is a Jew, that Jesus is the Messiah of our Jewish people, and that Jewish people are coming to faith in Messiah in several different languages, but most notably in modern Hebrew, into all corners of the Jewish world, to a generation of young Israelis who are in communities that would frown upon their investigation of Jesus. Many of them have phones or have tablets and are viewing the One for Israel videos either in Hebrew or in English, and are effectively being reached for Yeshua, for Jesus the Messiah. If you want to be on the crust of what God is doing now, the gospel of Jesus, the Jewish Messiah, is going out from Israel to the world. It's a revolution. It hasn't been seen in 2,000 years. God has raised up this ministry of One for Israel for such a time as this. I would encourage you to support the ministry as they bring the good news of Messiah Jesus to a very dark and needy world. I am One for Israel. Interessante, né? Evangelização a partir de Israel. I want to tell you a story. Judeus crentes, I used to believe that Jesus would judeus crentes, o ministério de evangelização do mundo. Realmente é revolucionário, né? Judeus que obedeceram o que é a agenda do nosso livro aqui aos Hebreus. Ok. Dúvidas até aqui? Contribuições? Reflexões? Vamos entrar então no capítulo 10. Vocês vão ver que as buchas não acabaram. Vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque olha a firmeza da afirmação, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho tanto o Espírito Santo, também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, mediante a sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, questões preliminares, depois dessa leitura inicial. Se é impossível que o sangue de animais remova pecados, qual foi o sentido disso tudo no Antigo Testamento? Por que Hebreus 10, de 5 a 6 é diferente do Salmo 46? Abre sua Bíblia no Salmo 46, que está sendo citado por Hebreus 10. O Salmo 46 fala o seguinte: sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Enquanto no capítulo 5, o verso 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Um corpo me formaste e abriu meus ouvidos, é bem diferente, né? Então, por que há essa diferença? O Espírito Santo se equivocou de novo? O que significa aguardar até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés? Linguagem dura, né? Linguagem forte. O que significa não resta sacrifícios pelos pecados àqueles que vivem pecando deliberadamente? No verso 26. O que significa esse juízo vingador? No verso 27. O que significa calcar os pés do Senhor Jesus, profanar o sangue da aliança? No verso 29. O que significa a perdição dos justos que retrocedem? Um pouquinho mais de dificuldades, né? Vamos lá.
Bom, versos de 1 a 4, ele recapitula mais uma vez o que já disse anteriormente várias vezes, né? Então, ele está repetindo e repetindo os mesmos argumentos, a esperança de que pela repetição a coisa entrasse na cabeça de quem estava ouvindo, nem na nossa, né? Que estamos aqui. Então, sombra não é realidade, não aperfeiçoa, se fossem eficazes não precisariam ser repetidos, enfim. Essa ênfase vem sendo recorrentemente repetida ao longo da obra. E os versos 5 a 7, então, fazem uma referência do Salmo 40, de 6 a 8. E aqui nós temos essa dificuldade. Abristes meus ouvidos, versus um corpo me formaste. Então, nas nossas Bíblias, o Salmo 40 é traduzido assim, enquanto que a obra que o autor está citando, que é quem lembra? Septuaginta, que era escrita em grego, que foi traduzido do hebraico para compor ali a Biblioteca de Alexandria, né? Então nós vemos aqui outra diferença entre o texto massorético, lembra? O texto massorético produzido a partir do ano 500 até o ano 900 pelos massoretas que viviam ali na região de Tiberíades e que trouxeram como contribuição para o texto hebraico. Lembra qual foi a contribuição dos massoretas? Já falei isso aqui, gente. A vocalização do idioma hebraico, que era uma linguagem essencialmente consonantal. Os massoretas vocalizaram o texto consonantal do hebraico antigo. Então, antes do ano 500, o hebraico era só consoantes, não tinha vogais. E era uma dificuldade ler hebraico, né? Então, os massoretas vocalizaram o texto hebraico. Então, aqui nós temos uma divergência entre o texto massorético, 500 a 900 depois de Cristo, e o texto hebraico, que foi base para a tradução da Septuaginta. Tá? Então, de novo, né? A gente percebe aqui que houve um erro de cópia. Até o ano 500, o texto que foi base para o texto massorético sofreu uma corrupção de algum copista. Orelhas é representada por aquelas letras hebraicas, né? Então, lembra que o hebraico lê aqui da esquerda para a direita, né? Então, essa é a palavra para orelhas, que está lá no texto massorético, e essa é a palavra que, teoricamente, estaria na Septuaginta, que foi traduzida por, então, um corpo. E você vê de novo a semelhança entre os caracteres aqui, né? Esse é semelhante a esse é semelhante a esse, e esse é semelhante àquele. Uma coisa manuscrita, né? Com má qualidade, eventualmente acabou sendo distorcida. Então, o fato que o Espírito Santo em Hebreus está citando o texto da Septuaginta significa que o texto massorético acabou sendo corrompido, né? Então, tem uma corrupção no texto massorético. E como as nossas Bíblias têm como base o texto massorético, nós temos o Salmo 40 traduzido dessa maneira, né? Então, o que tem em comum em ambos os textos é essa palavra aqui, ó, né? Que no Strong's tem esse número, e que significa, olha que interessante, tanto furar, abrir, quando se refere a orelhas, mas ela também significa preparar. Então, preparou um corpo, furou orelhas. Então, na hora de traduzir, a palavra comum serviu tanto para o corpo ser preparado quanto para a orelha ser furada. É igual no português manga, né? O que é manga? Tem a manga da camisa e tem a manga da fruta. É uma palavra só que tem dois significados. Em todos os idiomas isso acontece. No hebraico esse é o caso típico. Essa palavra significa tanto perfurar quanto preparar. Tá? Então a frase completa, né? O texto massorético seria essa: orelhas abristes. E no texto hebraico, que não existe mais, viu, gente? Isso é uma suposição, né? Que teoricamente, o que teoricamente estava lá era isso daqui. Então, um corpo preparaste, né? Você vê que é praticamente idêntico, só muda aqui pequenos detalhes do que está em vermelho. Então, essa é a explicação para a diferença entre o Salmo 40 e Hebreus, capítulo 10.
É um erro de cópias que acabou sendo propagado e ficou no texto maçorético. Bom? Mas o que estava no original é um corpo me preparaste, que tem a ver com o Messias, né? O Messias precisava de um corpo para encarnar, né? Não de ouvido aberto. Né? Então faz muito mais sentido a preparação do corpo do que a abertura dos ouvidos. Tá? Então, dos versos 5 a 7, ele mostra que a vontade de Deus nunca foi a continuidade do sistema sacrificial, mas a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esse conceito de figura, sombra, parábola, representação do verdadeiro tabernáculo, né? Ele está repetindo isso de maneira recorrente para demonstrar que eram práticas didáticas, representativas, que demonstravam, em primeiro lugar, que o pecado requer derramamento de sangue. A condenação de Deus para o pecador é sangue, é morte, punição. Para mostrar que Deus se ira contra o pecador. E para demonstrar que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação definitiva, cujo conceito foi representado nas práticas sacerdotais da Antiga Aliança. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é tão maravilhoso, olha o argumento que ele usa, né? Vocês podem entrar no Santo dos Santos. Lugar proibido. Quem entrasse lá morria. Versos 8 e 9, remove o primeiro, estabelece o segundo, esse é o argumento, né? Então ele não se agradava dos sacrifícios de holocaustos, ele se agrada do Filho, cujo corpo foi preparado, conforme o Salmo na versão correta, que é citado aqui no verso 5 de Hebreus 10, é o corpo que foi preparado, não o ouvido do Messias que foi aberto, né? Conforme a vontade de Deus, a vontade eterna de Deus. Então, é pela vontade do Pai que somos santificados pelo sacrifício definitivo, vitorioso. Ele assentou-se à destra de Deus, em contraste com o sacerdócio que foi descontinuado da antiga aliança. O verso 13 é uma referência ao Salmo 110, aguardando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, né? Isso que o Salmo 110 fala. Depois vocês veem, acabei copiando. Copiei sim. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, assenta-te aqui no lugar de autoridade, até que haja a consumação dos séculos e venha o dia do juízo. E os que permaneceram sendo inimigos, que é assim que nós somos tratados por Deus, né? Vós eres inimigos, agora vocês foram reconciliados. Então, a obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, que já reina, Jesus já é rei, o reino do Senhor Jesus Cristo já foi inaugurado, ele disse isso com todas as letras, você encontra isso nos evangelhos. Então, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado o reino chegou. Então, todos serão julgados pela resposta que deram à sua oferta de salvação. Essa é a referência. Os não salvos que permaneceram inimigos serão condenados. Esse conceito está presente ali em vários textos do Novo Testamento. Romanos 5:10, vocês eram inimigos e foram reconciliados com Deus. E 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma referência ao dia do juízo, à condenação dos que permaneceram inimigos porque não foram salvos, pois não creram no Senhor Jesus Cristo. O verso 14 recapitula várias coisas que já foram ditas, né? 7:27, 9:12, 9:26, né? Então está repetindo de novo, né? Uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Né? De 15 a 17, ele recapitula o que ele já disse lá no capítulo 8, versos 10 a 11, então está repetindo as mesmas coisas. O verso 18, ele recapitula o que ele já disse lá no capítulo 9, versos 11 e 12. Ou seja, não é mais necessário que se faça sacrifícios pelos pecados, porque Jesus já concluiu a obra de remissão que foi de fato eficaz. O resto era didática, símbolo, sombra, parábola.
representação. Com isso, no nosso esboço sintético, né, aqui no verso 18, nós encerramos essa segunda parte. A primeira parte foi a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, profetas, anjos, Moisés e Arão. A segunda parte, que se encerra aqui no verso 18, é a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, sacerdócio, santuário, aliança, sacrifícios. E nós entramos agora na terceira parte, onde ele vai trazer implicações adicionais à supremacia de Cristo e à sua nova aliança. Então, nas partes anteriores já havia uma série de implicações, aqui ele vai trazer mais implicações que derivam do reconhecimento da supremacia de Cristo e da sua nova aliança. A superioridade de Cristo em relação aos antigos mensageiros traz implicações em relação à consideração e atenção a ele devidas. Ou seja, vocês dão ouvidos a Moisés, aos profetas, aos anjos, olha quem está aqui. Quem falou? O Criador do universo, o dono do mundo. Presta atenção. A superioridade de Cristo em relação às antigas práticas traz implicações sobre o abandono mandatório do que está descontinuado e a aplicação para a nova aliança. Vocês têm que abandonar definitivamente o judaísmo e se apegar à nova aliança em Cristo. E as implicações adicionais, a supremacia de Cristo também traz implicações adicionais em relação à vida prática, a nossa perseverança, santidade, luta contra o pecado, temor a Deus, sã doutrina, comunidade, congregação, relacionamentos, compaixão, generosidade, serviço, amor, boas obras, sujeição à liderança, etc. É disso que vai ser tratado daqui para frente. Tá? É um pouco menos teológico, um pouco mais prático, só um pouco. Mas vamos lá. Parte 3, implicações adicionais da supremacia de Cristo e a sua nova aliança, que nós já entramos na 10ª recomendação. Lembra que eu dividi o livro em 6 repreensões, 14 recomendações e 11 mandamentos. Aqui nós estamos na 10ª recomendação. Um estímulo à manutenção do coração sincero, purificado e da firmeza na fé. Versos 19 a 23. Uma vez que o caminho para o Santo dos Santos, para o lugar proibido, para o lugar onde se pisasse ia morrer, foi aberto pelo nosso mega sumo sacerdote, aproximemo-nos. Ou seja, chega perto de Deus, com audácia, com coragem, com intrepidez. Você não vai ser consumido, você não vai morrer, porque os seus pecados foram encobertos pelo sangue de Cristo, houve a expiação, e porque isso aconteceu, o Deus irado se tornou propício, ele foi aplacado, sua ira foi aplacada, ele se tornou um Deus favorável. Por isso que nós podemos ter intrepidez para chamar Deus de Pai, né? Temos um relacionamento de pai e filho com o Senhor dos Senhores. Aproxime-se com um coração sincero, sem fingimento, genuíno, né? Típico de quem é trigo, não de quem é joio, né? Aquela comunidade tinha joio também, como deve ter na nossa, né? Obviamente. Com plena certeza de fé, ou seja, sem vacilar, sem hesitar, sem considerar o retrocesso do cristianismo ilícito pelo decreto de Nero para o judaísmo lícito, que era mais cômodo, né, mais seguro. Não sejam tentados por isso, esse é o argumento. Né? A razão disso tudo, nós tivemos já o coração purificado e o corpo lavado. Então devemos guardar firme a confissão original que eles tinham feito, reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, como seu Senhor, como seu Rei, como seu Salvador, mantendo isso sem vacilar. Esse é o argumento. E no verso 24, temos a 11ª recomendação, que é um estímulo ao mútuo encorajamento no amor e nas boas obras. Então,
consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A vida cristã tem que desaguar nisso. Então, considerar significa literalmente fixem suas mentes nisso. A mesma palavra que ele usou lá no capítulo 3, verso 1, quando ele fala: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote com a sua confissão, Jesus. Essa mesma atenção que deve ser prestada para Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós devemos prestar atenção aos nossos irmãos em Cristo, para que haja esse mútuo encorajamento ao amor e às boas obras. E onde houver não conformidades, nós precisamos intervir na vida do outro, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Então nós temos essa corresponsabilidade na busca por vidas obedientes, frutíferas, que é resultado da transformação interior que o Senhor Jesus Cristo promoveu em cada um de nós e que deve necessariamente produzir amor e boas obras. Essas devem ser as grandes marcas do Senhor Jesus Cristo em nós. João 3, o Senhor Jesus já tinha dito, né? Novo mandamento vos dou. Já tinha um mandamento: ama teu próximo como você mesmo. Só que o Senhor Jesus eleva um pouquinho a barra, né? Eleva um pouquinho o padrão. Não é para amar como você mesmo. Jesus fala o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um pouquinho diferente. O referencial não é o amor que você tem por você. O referencial de amor que você deve ter com seu irmão em Cristo é o amor que Jesus teve por você. É muito maior. E as boas obras, segundo um conceito também recorrente no Novo Testamento, eu estou citando aqui Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quem tem a sua salvação causada pelas boas obras. As boas obras não são a causa da salvação. Entretanto, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação é causadora das boas obras, ou deve ser causadora das boas obras em nossas vidas. Por isso a ordem de nos estimularmos ao amor, ao padrão de Cristo, e às boas obras que Deus espera de cada um de nós. Boas obras é a prática do bem, a prática da bondade, a reprodução do caráter do Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. 12ª recomendação: um estímulo para não negligenciar a congregação, para não negligenciar a vida em comunidade, para não negligenciar os momentos em que a igreja se reúne. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, deixar de estar periodicamente com outros irmãos é uma falta grave. Ela inviabiliza a recomendação anterior. Como é que a gente vai nos estimular ao amor e às boas obras se a gente não se encontra? Faz todo sentido, né? É imprescindível, é imperativo que a Igreja de Cristo seja reunida. Nosso relacionamento com Deus, ele só é completo na medida em que nós temos relacionamentos com outros irmãos em Cristo. A falha disso aleja o nosso relacionamento com Deus. E era costume de alguns, a gente que não estava dando bola para estar com os irmãos em Cristo. Possivelmente, aqueles estagnados espiritualmente que foram severamente advertidos no capítulo 5 ali, né? Usou palavras bem duras ali, né? Tinha muitas coisas a falar sobre isso, difícil de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Quando vocês deviam ser mestres pelo tempo decorrido, vocês ainda têm necessidade de novamente ficar revisitando conceitos elementares da teologia cristã. Então, esses estagnados possivelmente eram os que não valorizavam a congregação. Isso é uma marca de carnalidade, uma marca de imaturidade. Então, esses
Esses ausentes deveriam ser admoestados, né, chamados ao lado, literalmente, exortados, para voltarem ao hábito, à prática da congregação. E é interessante que ele cita aqui tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma referência à volta de Cristo, ou seja, volta a se congregar para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus voltar, não te pegar negligenciando isso. Então, a iminência da volta de Cristo deve estimular a correção de toda a inadequação em nossas vidas. Essa é uma delas. Em Tessalonicenses, Paulo traz outras. Paulo fala ali: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, uma exortação, uma admoestação a não andar nas trevas, justamente porque o dia do Senhor vem como ladrão. A iminência da volta de Cristo é um estímulo à correção de toda e qualquer inadequação em nossas vidas. E aqui então nós entramos na quinta repreensão severa. Eu estou chamando aqui de uma ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo, aqueles que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. Vai ficar para a próxima aula, né? Nem vou chegar a introduzir o assunto, mas leiam lá, né? A partir do verso 26. Na próxima aula a gente vê todas as implicações teológicas e práticas dessa repreensão. Dúvidas? Contribuições? Tá fácil, gente? Tá dando para entender? Para isso que eu tenho me desdobrado aqui. Espero que você esteja entendendo o que você está lendo aí, né? Ok.